Olá, você que vai fazer o concurso do EOAP no ano de 2022, o chamado EOAP 2023. Eu sou o professor Joelson Sá, diretor do curso CEPREM, e vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre as nossas impressões a respeito do edital do EOAP 2023, ok? Então, me apresentando aqui, sou o professor Gelson Sá, eu sou capitão do Exército, do quadro complementar de oficiais. Fui aluno do CEPREM também e fiz o meu concurso para o quadro complementar de oficiais na área de administração. Logrei êxito após um tempo de estudo, assim como vários têm feito nesses anos. E agora eu venho falar um pouquinho para vocês, né, com essa experiência de dando aula há tanto tempo, falar um pouquinho sobre o edital EOAP 2023. Bom, para começar, só para você entender, a gente pega lá o edital que eles trouxeram e organiza de uma forma que seja mais fácil de você associar assuntos, ok? Isso ocorre porque o edital da FAB, ele distribui, ele quebra alguns assuntos que são correlatos e coloca em áreas, muitas vezes áreas díspares no edital. Então, para você entender melhor, eu fiz uma reorganização dos assuntos do edital, mas estão todos aqui, ok? Bom, então para a gente começar aqui a entender como vai acontecer essa prova, né? Quais assuntos eles estão previstos para essa prova. Ele começa falando aqui Administração Geral, basicamente o livro do Administração Geral e Pública do Chiavenato. Tem gente que estuda Administração Geral, a parte de TGA, pelo livro TGA do Chiavenato, muito legal, tá? É óbvio que alguns assuntos que têm caído em anos mais recentes, desde que a bibliografia ficou aberta, nos apontam para a possibilidade de outros livros. Mas aí são apostas que o aluno deve fazer. Hoje, assim, a principal aposta em termos de livro é a gente utilizar os livros que tradicionalmente a FAB já utilizava até eles eliminarem a referência bibliográfica, a referência de livros do edital e deixarem só os assuntos com bibliografia aberta, ok? Então a nossa principal referência são os livros que eles já trabalhavam. É lógico que a gente trabalhando com outras referências de outros concursos, a gente percebe que alguns assuntos que já são comuns em outros concursos têm aparecido na prova da FAB, o que mostra que alguns livros também de outros concursos militares podem estar sendo aproveitados pela banca da FAB, e aí vale a pena algum assunto a gente ficar atento ali para complementar nosso conhecimento. Mas tudo ali você vê com a gente, tanto nas apostilas, quanto no curso extensivo, ou mesmo no curso intensivo de resolução de provas, tá? Bom, assunto, o 2.1.1 é o próprio TGA do Chiavenato, né, da clássica contingencial, que é o foco principal que eles cobram. Na parte aqui de processo administrativo, isso aqui basicamente é o livro do Maximiano, o Maximiano dá uma mergulhada forte em cima do PODC, do Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar, com detalhes ali que o Chiavenato, por exemplo, não apresenta. E qual é o livro do Maximiano? É o livro Introdução a TGA do Maximiano. Por exemplo, para quem tem o livro TGA do Maximiano, já é um nível de aprofundamento muito melhor, muito maior do que o livro do Maximiano TGA puro. Na verdade, o Introdução a TGA do Maximiano, ele até aborda assuntos de forma diferente do livro TGA dele. Então, esse livro aqui da bibliografia da FAB é o Introdução a TGA do Maximiano. Na parte de administração pública e gestão pública, você vai ver que alguns assuntos estavam listados como administração pública, né, no item 2.1.1. E outros, lá no 2.1.3, eles chamam de gestão pública. Pessoal, é basicamente a mesma coisa, é gestão pública nas principais bibliografias. Eu diria aí José Matias Pereira, que era o que classicamente a FAB já usava. Eu também gosto que o aluno tenha conhecimento do livro do Canaani, né? E especificamente quando a bibliografia ficou aberta, eles entraram também com um assunto chamado Gestão de Políticas Públicas, que é referência melhor para a gente aí tem sido o livro do Reinaldo Dias, tá? Esse Reinaldo Dias estava na bibliografia das FESEX à época, e aí eu falei assim, poxa, é o melhor livro que tem para esse assunto. A gente ministrou em cima desse livro para os nossos alunos e eles conseguiram pegar todas as questões de políticas públicas lá. Então, realmente, ainda é a nossa referência melhor, tá? Na parte de gestão pública e administração pública, você tem ali basicamente duas referências, que é o Administração Geral e Pública do Chiavenato, porque na parte pública desse livro, é um livro único que tem esses dois assuntos. Na parte pública, ele bate esses assuntos aqui, vamos falar de governança, governabilidade, accountability, né, da gestão patrimonialista gerencial, que é o histórico da gestão pública, a evolução da administração pública. Esse conceito de eficiência, eficácia, economicidade, efetividade e equilíbrio também tem lá, mas aí eu já preferiria que você pegasse no livro do José Matias Pereira, tá? O livro do Canaani também é maravilhoso para esses assuntos aí, para quem tem ou já estudou algum assunto, algum resumo de livro em cima dele, tá?
Já na parte aqui de gestão pública, ele tem também a parte de princípios constitucionais da gestão pública, isso a gente vê junto com o direito administrativo, no caso ali com o professor Anderson, e ferramentas de gestão aplicadas ao setor público, são os livros tradicionais ali, José Matias Pereira, o próprio Kevenato e também o Canaane. Aqui, 2.1.1 tem uma parte aqui da administração pública que pertence à aula de direito administrativo, né? Quando a gente fala de princípios da administração pública, e todos esses, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, segurança jurídica, enfim, todos eles, assim como os deveres do administrador público, dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas. Todos esses assuntos, assim como todo o conteúdo do edital, é ministrado no curso normal com a gente, e você que está estudando sozinho, ou mesmo que fez outro curso, pode usar essa referência aí para você ticar lá os assuntos na hora de fazer sua revisão, ou mesmo finalizar seus estudos, para saber, será que você estudou tudo? Será que, por exemplo, vem à mente aí, na semana da prova, você consegue lembrar o que seria o dever de agir, o que seria o dever de eficiência, o que seria o dever de probidade, dever de prestar contas? Então, cada tópico desse é uma potencial questão que pode vir na sua prova, ok? Na parte de gestão de pessoas e gestão por competências, de novo, pessoal, eu sei que tem um livro lá que até caiu recentemente, se não me engano foi o Dessler, foi citado o Dessler, né, na bibliografia da FAB no ano de 2020, se eu não me engano, na prova aplicada em 2020. Mas assim, gestão por competência e gestão de pessoas, um livro só bate os dois, e seria o livro do Gestão de Pessoas do Kevenato. Então, a Gestão de Pessoas do Kevenato, ele bate tanto a parte de gestão de pessoas tradicional, quanto essa modernidade dos conceitos de gestão por competências. No nosso curso, a gente procurou ministrar separados os assuntos para que você tivesse claramente o conceito de um e do outro separado, mas o próprio livro do Kevenato, o que ele faz? Ele apresenta um conceito da forma tradicional e ao fim do mesmo capítulo ele apresenta esse conceito na forma de gestão por competências, que é a gestão mais moderna de pessoas, ok? Então, são os assuntos basicamente estudados. Não há novidade aí, o edital desse ano não mudou nada em relação ao edital do ano anterior, no que diz respeito aos assuntos. De maneira geral, não houve mudança. A gente vai ver mais para frente lá que a grande especulação é a mudança de banca, que pode sim mudar o perfil de questão que vai cair na sua prova. Mas nesse momento, a gente já está conferindo os tópicos e vendo, ó, os tópicos são os mesmos, ou seja, se é que mudou de banca, ela não teve a preocupação de mudar os assuntos cobrados na prova, ok? Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial, sempre cai alguma coisa de MEG, né? MEG, gestão de excelência gerencial. E assim, como a bibliografia é aberta, deixa a gente até meio enrolado, porque assim, você pegar a gestão da qualidade e estudar em cima da bibliografia, eu hoje recomendo muito o livro do Falcone e o livro do Rodrigues, legal. Agora, o MEG, né, o modelo de excelência gerencial, as atualizações dele são na internet, né? Que tem a fundação que trata disso, né? A FNQ, né? E você vai ver vários conceitos vindo a partir dali, a partir da fundação, a partir dos... E aí abre-se espaço para vários pesquisadores, doutrinadores ou estudiosos do que seria a excelência gerencial apresentarem suas propostas. Você vai ver que isso abre demais as possibilidades de cair em prova. Esse é um tipo de assunto que, mesmo você tendo feito um curso, tendo estudado legal, eu recomendo ao aluno que vá lá no site lá da Fundação Nacional da Qualidade, vai lá nas referências do estudo de excelência gerencial, os sites que falam sobre isso, e leia um pouquinho, faça um resuminho em cima desses conceitos mais modernos sobre o assunto, porque o que eles têm cobrado em prova todo ano que é uma questão de MEG, né? E quando cai, ela cai em cima de tendências atuais, ou seja, do que os doutrinadores, os pensadores, né, têm falado. Isso aí aparece em blog, isso aparece em sites, isso realmente é um mundo muito aberto de conteúdos. É por isso que essa parte da matéria da qualidade é a parte que eu acho mais assim complicadinha de você fechar o escantilhão. Fechar, não, eu vou atirar só nessa direção aqui. Realmente é mais difícil. Então, assim, você fez lá, você estudou pelo livro, pelo seu conteúdo, pela referência bibliográfica, mas se possível, entra pelo menos no site oficial lá da Fundação Nacional da Qualidade e do modelo de excelência gerencial para você entender o que de mais atual tem de postagem lá, dá uma lida, né, alguma postagem que seja assim, tipo final de 2021, são interessantes para nossa prova. Tá legal? Porque é a época que eles estão finalizando ali conteúdos, ou estão pegando, eles referenciam, tipo, o fim do ano passado como uma fonte de onde eu vou extrair conteúdos, para que não haja dúvida que todo mundo leu, né? Então vale a pena você ficar ligado aí, tá bom? Bom, na parte de qualidade,
A primeira parte é toda a parte privada, que a gente estuda em qualidade. Hoje o Falcone tem respondido as questões, mas tem questões ali que o Rodrigues é melhor para explicar. Então, Joss, quem é o Vicente Falcone? Quem é o Rodrigues? Olha, se você pegar o edital da FAB, você não vai ver, né? Não tem referência bibliográfica deles. Então, apesar, os livros que têm batido isso aí são os mesmos livros que tem no edital das FESEX. Então, eu recomendo esses dois livros, se você quiser o nome completo, referência para pesquisar, pode pegar lá no edital das FESEX, que esses dois livros são muito trabalhados lá. Legal? Ou você posta aqui pra gente, faça uma pergunta aí, manda um e-mail pra gente que a gente responde também. A gente está aqui para ajudar você. A gente trabalha com o seu sonho. Isso independe se você fez curso com a gente, se você estudou sozinho. A gente está aqui para te ajudar. Legal? Bom, a segunda parte que eu falo aqui da parte da qualidade é a parte que envolve muito o reflexo no público, né? A Fundação Nacional da Qualidade, a FNQ, ela não é só pública, é público e privado, né? É que na área pública ela tem trazido muitas propostas de mudanças que, se implementadas, serão maravilhosas para a gestão pública, né? Mas, né, lógico que enfrenta uma resistência. E o modelo na gestão pública, o que seria a qualidade em se tratando de gestão pública? Aí, os livros tradicionais de gestão pública, que a gente já falou ali depois, antes, né? Que seria o Canaã, José Matias Pereira, tem parte só trabalhando nesse assunto, muito legal para a gente. Gestão por processo. Aí tem o livro se eu não me engano, do de Sord, né? O livro que a bibliografia inseriu no último ano que eles tinham lá de referência desse assunto. Mas, assim, esse livro do de Sord pega só essa parte da matéria, né? Já a parte de mapeamento, análise e melhoria de processo é o Djalma. O livro do Djalma, que inclusive, assim, todas as questões que caíram de OSM, de análise e melhoria de processos, vieram do Djalma. Então, vale a pena você ficar ligado aí no conceito desse livro, né? E aí, de novo, para a prova, você vai se perguntar e falar, pô, eu sou capaz de explicar o que é um mapeamento de processo? Quais ferramentas se usa para mapear um processo? Né? Eu sei o que é uma análise de processo, eu sei como propor uma melhoria de processo, quais ferramentas para isso, né? Então, fica ligado aí no Djalma que realmente vai fazer uma grande diferença para você. Eu ouso dizer aqui, me lembrando aqui sobre qualidade, que o aluno que ler o capítulo de qualidade, gestão da qualidade, do livro do Maximiano, TGA, e eu já até falo, o da edição de 2004 está bem fácil de baixar na internet. Pega lá no índice desse livro, vê o capítulo de qualidade, estuda esse capítulo, faz um resumo dele. Você vai ter muito do que a prova da FAB pode cobrar esse ano. Olha, já vai um insight aí para você, tá? Inclusive tem a parte de ISO 9000, né, com algumas explicações bem interessantes sobre o assunto. Ó, livro fácil de achar na internet, tá? E até os alunos compartilham entre eles, enfim, bem legal. Na parte aqui de gestão de materiais, patrimônio e instalações, de novo, né, o edital ele separou, ele botou gestão de materiais no item 2.1.8 e gestão de patrimônio e instalações no item 2.1.10. Não sei por que faz isso. Até porque a parte de gestão de patrimônio e instalações, exatamente todos esses tópicos aqui são um subtópico do livro do Petrônio, que é a referência da bibliografia da FAB, e que é um livro de administração de materiais que tem os tópicos do item 2.1.8. Ou seja, esses dois assuntos aqui são o mesmo livro, não são a mesma coisa, são o mesmo livro, né? Então, cabe a você, após terminar de estudar a matéria, você é capaz de falar sobre o papel do estoque nas organizações, né? A ideia de pulmão, né? Para quem sabe, quem já estudou. Você sabe como eles trabalham com previsão de consumo, como é que eles fazem as previsões, você sabe o que são modelos de estoque, tá? E você sabe o que são gestão da cadeia de suprimento, que o livro do Petrônio tem uma ênfase logística bem interessante. Então, você sabe o que é almoxarifado, quais tipos de almoxarifado, né? Qual a finalidade da organização, recebimento, armazenagem, distribuição de materiais. E aí eu falo aqui que tem um paralelo, que a gente vai daqui a pouco entrar lá em logística. Sabe, eu sempre referenciei para vocês o livro do Bauer Sox, porque também logística começou a ser cobrado na bibliografia aberta, ou seja, sem referência de livro, e estava vindo o Bauer Sox. Hoje, eu ouso dizer para você que o livro do Balu, ele responde melhor à prova da FAB do que o livro do Bauer Sox. Olha, muito interessante. Inclusive, as questões que tem de todos os anos, inclusive aquela questão de cálculo que teve no Logística no ano anterior. Quem está fazendo nossa turma intensiva vai entender a dinâmica da questão. Tudo está no livro do Balu. E o Bauer Sox não tem o mesmo cálculo. Não tem. Então, eu já percebo uma tendência de mudança. Algumas ferramentas de planejamento, de previsão de estoques, o Balu trabalha bem melhor e realmente parece ter sido mais a carinha da prova da FAB. E aí, um paralelo meu, uma opinião minha,
Me parece que eles deixaram a bibliografia aberta para eles usarem o que eles quisessem, mas eles têm como uma referência, sim, as outras bancas de nível superior das Forças Armadas. Ou seja, é como se a banca da FAB olhasse ali o que a SpaceX está trabalhando, o que a CIM lá na Marinha está trabalhando, o que a gente trabalhava tradicionalmente quando tinha referência bibliográfica, e assim eles fecham uma área, né, um cerco de livros onde eles vão puxando conteúdos, tá? Não é regra, tá? Isso é uma impressão que eu tenho. Tá? Inclusive, até mesmo o Dessler, que cobraram sobre gestão de pessoas no ano anterior ali, esse livro, ele não está nas bancas, nas outras bancas, mas tem um livro de gestão de pessoas da SpaceX que cita Dessler. Então, assim, a gente pode ter puxado dali já citando Dessler porque é a citação do livro, não é verdade? Então, a gente tem que ficar ligado, né, nessa similaridade de banca, mas o foco aqui é FAB, estudar os seus tópicos do edital da FAB e preferencialmente fechar em cima das referências bibliográficas que a FAB tradicionalmente usava antes de excluir, emitir do edital, a referência bibliográfica. Logística, de novo, minha melhor referência de logística é o Baloo. Pô, boa notícia, é um livro que você acha fácil para baixar na internet. O Bauer Sox já não sei, mas o Baloo eu sei que tem, porque eu vejo meus alunos compartilhando esse livro entre eles. E aí, se você pegar lá cada assunto desse, né, e pegar e estudar, né, suprimento, transporte, armazenagem, distribuição, custos, né, planejamento logístico que envolve aquela questão de localização do armazém, que foi questão do ano anterior, né, classificação e codificação de materiais, atividade logística, informação aplicada a serviço. Aí vem uma observação também. Aqui na parte de serviço, caiu no ano anterior uma questão sobre serve qual. Serve qual é assunto estudado em serviço. Alguns livros de qualidade apresentam o conceito do serve qual. É verdade. Mas é livro de serviço. Inclusive o livro de serviço que estava na apostila do nosso aluno. Né? Eu sempre falo com o aluno assim, olha só, aqui tem duas matérias, eles citam como uma só, mas são duas. É logística e operações de serviço. Tá? São duas matérias. É lógico, gestão logística é pura operação de serviço. Isso aí não é novidade. Ou seja, quem estuda logística está estudando gestão de serviço. É verdade. Mas vai que eles quisessem cobrar de um livro de gestão de serviço. Tá aqui, eles botaram operação de serviço, eles podem cobrar. E me parece que foi o que aconteceu, porque eles cobraram o conceito de serve qual no ano anterior, e o aluno que tinha estudado serve qual foi bem. Era uma questão mais tranquila de análise, por análise você matava. Por acaso eu achei uma questão um pouco incoerente, ou seja, por análise você até podia matar a questão, mas assim, eu achei mal elaborada, mas essa é a opinião minha, né? E quando a questão é mal elaborada, você mesmo tendo estudado, você ainda tem, nossa, peraí, qual é a alternativa correta? Porque às vezes a pessoa domina tudo, mas uma questão mal elaborada confunde o aluno. Então, eu não gosto disso, né? Mas, enfim, estamos na torcida aí, quem sabe muda a banca da FAB, né? Aqui em gestão do conhecimento e inovação, repare que eu separei em duas cores, né? Uma parte marrom e uma parte verde. Por quê? Porque a parte verde é a parte da gestão do conhecimento e inovação que se aplica em toda a parte privada, tá? Então, o conceito de gestão do conhecimento e inovação, conhecimento, aprendizagem organizacional, estratégia, a quarta revolução industrial, muito legal. Aqui no nosso curso quem ministrou foi o professor Coronel Thomas, quadro complementar de oficiais, administrador, mestre, professor de universidade pública, coordenador de universidade privada, o cara que assim, alto gabarito, ministrou pra gente a quarta revolução industrial, assunto muito legal. Enfim, não vou entrar no assunto, senão eu vou começar a dar aula aqui. Mas o objetivo aqui é você entender. A parte privada está na parte verde. A parte marrom é a parte de gestão de conhecimento e inovação na parte pública. E aí, pessoal, já faz parte do próprio processo de estudar gestão pública. Você entra nesses tópicos, né? Como gerencia o conhecimento, a governança, a inovação no setor público. A gente fala sobre isso, que é uma coisa mais lenta, enfim. Gestão de governança de projeto, governança de TI, papel de rotinas e o design para os serviços públicos. Isso aí também é livro de gestão pública, ok? A administração financeira, pessoal, para muita gente é voodoo, né? Ai, meu Deus, eu não gosto. Por acaso, a banca da FAB quebrou em três partes. A gestão financeira, que é o 2.1.12, a análise de investimento e a matemática financeira. Separou em três partes. Particularmente, eu acho desnecessário separar em três partes, porque é tudo o mesmo quintal. Mas, enfim, a gestão financeira tem tudo a ver com aquele... Eu até digo que é o capítulo 2 da minha apostila de administração financeira, que vai brincar ali com introdução à contabilidade geral. Isso aqui é introdução à contabilidade geral. Às vezes você tem ali o livro de
O livro do Royce bate isso tudo, tá, pessoal? Para quem tem o livro do Royce, eu acho que o pessoal também encontra na internet, ele bate isso tudo. Mas, para quem tem, deixa eu ver se eu tenho ele aqui do meu lado. Eu sei que eu tenho ele aqui, mas na minha bibliotecazinha. Mas, para quem tem o livro Introdução à Contabilidade Geral, da equipe de professores da USP, esse livro tem toda essa parte aqui sobre a questão dos índices, né? Análise econômico-financeira, demonstrações financeiras, né? Ativo e passivo circulante, ativo e passivo permanente, investimento de capital e planejamento financeiro, tá? A análise de investimento é Royce purinho, né? TIR, VPL, valor contábil, retorno contábil médio, né? Índice de rentabilidade, são contextos da análise de investimento, mas eles querem especificamente VPL e TIR. Inclusive, as provas dos últimos anos têm caído questões sobre VPL e TIR, e teve um ano passado bem interessante sobre VPL e TIR. Questão até simples, assim, dá para você resolver tranquilo. Né? E na parte de matemática financeira, aí vem a questão de juros simples, juros compostos, capitalização, né? Fórmulas de juros compostos e desconto. Aqui na parte de matemática financeira, cabe uma observação. Eu reparei que em alguns anos ali, eles colocaram questões, por exemplo, ligadas à análise de investimento, TIR e VPL. E eles colocavam exponenciações assim, estratosféricas, que não dá para você calcular no tempo normal de realização de questão da prova, que é na faixa de 3,5 minutos, que eu proponho para meus alunos você ficar a média de 3,5 minutos na questão. Eu falo também sempre que no início da prova, quando você senta para fazer, são as questões mais lentas que você vai fazer. Por quê? Você vai fazendo num tempo normal e de repente você olha para o relógio, passaram 30 minutos e você só fez, sei lá, 4 questões. Você ficou quase 10 minutos em cada questão. Aí dá aquela luz, nossa, eu tenho que ser mais dinâmico. Quem já treinou questões de nível dinâmico já está assim. Ou seja, você vai fazer um teste, um simulado do curso, você tem que ir lendo e marcando. E já faz anota, rabisco o que está errado e tal, para que você consiga de maneira dinâmica ficar só o tempo da própria leitura da questão, já você lendo e analisando, você já finaliza a questão, escolhendo a sua alternativa correta, seguindo adiante. Quem fica indo e voltando na mesma questão o tempo todo, eu chamo isso de looping. Você está num looping infinito, você pode perder a sua prova, porque você não pode perder mais tempo do que os 3,5 minutos que a gente propõe. E aí, quando eles botam uma questão com uma exponenciação muito alta, que para você resolver você teria que gastar pelo menos 20 minutos naquela questão, então você percebe que não é viável realizar essa questão. Então você tenta analisar ela sem calcular, e normalmente, por análise sem calcular, você já consegue mais ou menos ir para a alternativa correta. É o que eu tenho orientado os meus alunos nos últimos anos. Então, deu de cara com uma questão de administração financeira, veja se ela é execuível, se a exponenciação dela é até a quarta potência, quinta, ou se é um número que você está acostumado a trabalhar, né, e que realmente é viável de análise, beleza. Agora, se for uma coisa... no 148 a 37ª potência, não dá para você ficar multiplicando 148 37 vezes, né? Porque não pode entrar com calculadora. Então, calma, né, pessoal? Sempre você praticar provas de anos anteriores te dá essa maturidade de você identificar. Essa é uma questão para fazer, essa é uma questão para analisar. Né? Eles não querem que eu calcule isso aqui, porque humanamente não dá para a pessoa calcular no tempo previsto de questões. E eles calculam. Então, é ficar ligado aí nas questões de administração financeira, que tem mais essa malícia aí, meio com psicotécnico no meio da prova. Orçamento público, matéria ministrada aí pelo professor Paulo Pado, né? Capitão Paulo Pado, capitão do quadro complementar, contador, né? Que traz para a gente toda a legislação, as legislações específicas e também a referência bibliográfica principal aí, que nesse caso seria o James Giacomoni, tá? Tá bem aqui também perto da gente. E aí nada mudou, tá? Tranquilo. Uma observação que tem a LRF, ele tem um cuidado de falar que da LRF, né? Eu tenho falado para os alunos, olha, eles têm gostado de cobrar pelo menos uma questão de letra da lei da LRF purinha. Então fica ligado. Todos os outros conceitos aqui você vai ver na referência bibliográfica normal, no James Giacomoni, ou no estudo das leis, Lei 4.320, a própria Constituição Federal e outras leis que tem. A Lei 10.180, se não me engano, enfim. Porém, a LRF, eles querem cobrar a letra da lei. Então fica ligado nisso aí para você não perder sua oportunidade, ok? Contabilidade de custos, também ministrada pelo professor Capitão Paulo Pádua. Tranquilo aqui a parte de custos privado e a parte de custos no setor público, que também é ministrado bem completo aí para a turma, ok? Legislação administrativa é basicamente direito administrativo, ministrado pelo professor mestre
o Anderson, né, professor de Direito, mestre em Direito, e que traz assim com bastante carga, bastante maturidade para vocês esses conteúdos. O mais importante que eu digo, assim, as palavras-chave, a prova de Direito Administrativo na banca de vocês tem cobrado ipsiliteris os conceitos da lei de cada assunto desse. Então, você sabe de qual o conceito de autarquia, sabe de qual o conceito de fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, você sabe de qual, o que é admissão, demissão, concurso, estágio probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria. Você sabe que é um ato administrativo, que é uma requisição. Se você sabe de qual que é cada um desses, você está pronto para a prova nessa disciplina. Então, às vezes o pessoal, meu Deus, eu não gosto de direito administrativo, é muito grande, é complexo, não sei o quê. Calma, você só tem que saber isso aqui que você vai bem para sua prova. Licitações está inclusive sendo regravado com a turma agora esse ano, porque licitações é uma disciplina que mudou, né? A gente está vendo aí que muitas leis saíram novas nos últimos anos, então o professor está regravando o curso de licitações, por quê? Porque vai cair lá licitações e contratos, Lei 8666 e atualizações, né? Pregão e atualizações. Então, assim, quando você tem as leis e atualizações, significa que qualquer atualização que venha depois, ela acaba deixando em segundo plano o que passou e foco na atualização. É isso que vai cair na sua prova. Então, a gente tem que ficar ligado aí nessa disciplina também, tá? E é uma observação, você que está fazendo nossa turma intensiva, eu vou liberar para vocês o curso de licitação mais atual desse ano, para você poder dar esse up aí no conhecimento, até porque a resolução das questões de anos anteriores foi em cima de uma legislação que já caiu. Então, manda para mim um e-mail lá no curso lá que a gente já pede para o Henrique colocar para a gente essa disciplina aí para vocês, tá? E o marco regulatório das organizações da sociedade civil, muito top, tem caído nos últimos anos. Caiu uma questão, ano sim, ano não, desse assunto que é bem interessante também de prova. Pessoal, aqui é o assunto mais polêmico, né? Mudança da banca. E aí, Joel, a banca mudou ou não mudou? Pessoal, há indícios de que a banca mudou, mas ninguém tem certeza porque não ficou claro no site da FAB. O que acontece é que antes, na parte lá de empresas conveniadas, empresas contratadas, empresas parceiras da FAB, né? Aparecia lá Fadecit. E hoje não aparece mais, saiu. Então, a gente sempre acompanha, né? Temos o Hugo aí da nossa equipe que acompanha as bancas, ele vai, né, dando essas olhadas e falou, Joelson, realmente o nome Fadecit saiu de lá. E apareceu que a nova parceira é a Fundação Guimarães Rosa. Porém, a gente já viu que algumas provas que já aconteceram, que já estão aí, concursos já estão avançados da FAB, já apareceu como Fundação Guimarães Rosa e aparece lá que ela é responsável pelo aquele edital. O da EOP não está claro, não ficou claro para a gente. É isso que me deu uma duvidazinha. Será que mantiveram a Fadecit ou não? Não sei. O que eu sei é o seguinte, que a nossa parte é dominar conteúdo e treinar com base em provas de anos anteriores. Faz muita diferença. Se você já está em dia com isso, eu recomendaria buscar questões da Fundação Guimarães Rosa, provas de administradores para praticar. Mas já alerto, é difícil de achar, né? Praticamente não tem. De nível superior para administração, não. Mas tem de técnico para administração. Então eu acho que vale a pena você separar ali uma vez na semana, fazer uma provinha de técnico em administração que a Fundação Guimarães Rosa tem aplicado. Isso vai te dar maturidade, vai entender como a banca se posiciona em termos de assunto. Caso ela tenha realmente assumido a nossa prova do EOP, a gente vai ter essa satisfação de chegar na prova e ver uma formatação diferente que a gente espera que seja melhor para o aluno. Sempre, né? O que vem para melhorar faz com que o seu conhecimento seja valorizado, diminui o grau de sorte, né, o grau de aleatoriedade que faz com que algumas pessoas, às vezes, nem tão preparadas, vão lá, fazem a prova e passam. A gente não quer isso, a gente quer uma prova que valorize todo o teu empenho, né, que você gastou, toda a energia que você gastou ali para poder absorver esses conteúdos e chegar de maneira competitiva, tá legal? Bom, a gente, para finalizar aqui, vamos reforçar com vocês que a prova tem acompanhado uma tendência de 2/3 do conteúdo ser na parte privada e 2/3 na parte pública. A prova aplicada em 2020, o chamado EOP 2021, teve uma distribuição bem interessante das matérias, das questões, mas eles mostraram também uma preferência tradicional que tem sido assim nos últimos anos, na verdade em toda a prova da FAB. Eles têm mostrado uma tendência de cobrar mais pesado TGA e gestão de pessoas. Veio forte em 2020 financeira e custos, mas isso não é regra. Veja, eu gosto quando vem assim mais distribuidinho, né? Só que não, eles fizeram uma prova
até bem distribuída, mas eles deram uma atenção especial. E essa atenção especial que eles têm em uma ou outra matéria varia, meio aleatório. É óbvio que o dever do aluno é dominar tudo, mas tem matérias que você sabe que ali vão vir mais pesadas. Essas aí você precisa ter ainda domínio superior, ok? É difícil falar isso, né? Olha, para fazer uma prova e passar, tem que saber tudo, óbvio, né? Mas olha, tenha certeza, a tua prova vai vir com um grande percentual de parte privada, ó, 2 terços, parte pública é apenas 1 terço. A prova tende a ser bem distribuidinha na parte pública, né? Ano passado veio mais pesadinho em 8.112, na parte de servidor público. Esse ano eu acho que vem mais pesadinho em licitações, porque é a novidade, novas leis. Na parte de TGE, gestão de pessoas, veio um peso muito grande, né, de conteúdo. Veio um peso muito grande de conteúdo, né? Você vê aqui 40% da prova veio em TGE, gestão de pessoas, tá? Financeira, mais uma vez, veio bem interessante, veio como foi no ano anterior, veja, né? Isso mostra que a gente precisa dar uma atenção especial a essa matéria. Bom, para finalizar, pessoal, convido vocês a conhecer o nosso site, verem a nossa proposta. Fica a foto aí da Carolina Demuth, que está aí muito bonita com a nossa farda, com a farda da FAB, do EOP. Farda tão sonhada aí por quem vai fazer esse concurso. Você vê que o sonho é possível. Todo ano nós temos alunos aprovados na FAB, no EOP. E quem sabe esse é o seu ano. Espero que esse seja o seu ano. Se você fizer a sua parte, se você estudar, se você dominar conteúdos, isso tem a ver com você, com o seu grau de empenho, do seu sonho. Você vai alcançar, você vai chegar lá e vamos poder comemorar juntos a sua aprovação. Ficamos por aqui e aguardo vocês nas aulas, ok?